comum. Não é normal, mas é comum. Então, baseada, né, nesse título que ela trouxe para nós, eu trabalhei o tema. E ela me pediu que falasse um pouco sobre as várias inteligências, né? Então, nós colocamos aqui as principais, mas nós vamos dar apenas uma pincelada, né, nessas inteligências, porque nós vamos abordar uma outra história. Então, em 1912, surge a teoria do quociente intelectual, que é o chamado QI, que é a capacidade de raciocínio que nós todos, seres humanos, apresentamos. E esse conceito perdurou por muitos e muitos anos. Em 1980, Howard Gardner elaborou a teoria das inteligências múltiplas, ou seja, ele teve a percepção de entender, né, que o ser humano apresenta vários tipos de inteligência. Então, são muitos. Nós não vamos enumerar aqui por questão de tempo. Nos anos 90, Daniel Goleman elabora a teoria da inteligência emocional, que é aquela capacidade que nós podemos desenvolver, que nós temos, né, de trabalhar as nossas emoções, sentimentos. Porque falar em emoção sem falar em sentimento, não é? Fica meio estranho. Então, são os dois, emoção, sentimento, sempre caminhando juntos. É o chamado QI, quociente emocional. Nos anos 2000, Dana Zohar e seu esposo Ian Marshall elaboraram a teoria da inteligência espiritual. Dana é professora em Oxford. Ela hoje dá aula no setor de estratégias e planejamento, né? E essa inteligência espiritual é a busca de sentido, é a busca de um propósito para as nossas vidas. Sem esse propósito, nós desistimos até de viver, como foi a vibração feita aí, né? E atualmente, com o avanço da tecnologia, surge a inteligência artificial, a chamada IA, que eu não vou dizer que ela vai superar a inteligência humana, porque ela é elaborada por uma inteligência humana. Tem um programador por trás. O hardware sozinho, lá do computador, ele não tem a capacidade do acaso, né, elaborar tudo aquilo que a inteligência emocional, artificial, nos oferece hoje. Então, são os robôs, né, a serviço do homem, desde os pequenos serviços domésticos até as mais sofisticadas cirurgias de medicina, no campo da medicina, são feitos hoje através da inteligência artificial. Então, sabendo que tem um programador, uma inteligência natural, uma inteligência humana por trás disso, eu vou calar minha boca. Eu não vou querer dar aquela opinião ultrapassada sobre tudo. Então, vamos deixar aqui de quarentena e ver o que tudo isso nos reserva. Toda essa tecnologia reserva para nós. Inteligência espiritual. Eu não sei muito bem falar inglês, não, vocês me perdoem. Spiritual quotient,
ou inteligência espiritual? Esse é um tema da nossa atualidade que tem sido explorado por vários pensadores, como filósofos, psicólogos, ao longo dos últimos anos. E esse termo foi cunhado pela filósofa e psicóloga norte-americana Dana Zohar, que hoje é professora em Oxford, na Inglaterra. Ela e seu marido, Ian Marshall, são autores do livro Inteligência Espiritual. É um livro muito interessante. Quem não leu e quiser ler, né, tem aí no mercado para compra e às vezes tem até em e-book, não sei. Mas nós não vamos entrar em detalhes sobre essas inteligências. Nós vamos contextualizar. Nós vamos contar para vocês uma história, porque as histórias tocam de perto o nosso coração, o nosso sentimento. Então, eu estou lendo um livro do autor, escritor, Lev Tolstói, que é assim que se pronuncia em russo, e Leon Tolstói em português, né? E eu estou lendo uma obra dele chamada Ressurreição. E eu deparei ali no prefácio com a história dele. Achei bonito, empolgante, né? Fui fazer pesquisas, porque a gente, quando vai fazer uma palestra, faz laboratórios, né? E eu encontrei muita coisa interessante sobre Leon Tolstói. E para nós, então, contextualizarmos, vamos contar para vocês a história desse grande escritor russo, famoso. Porque essa história nos faz repensar, refletir sobre como vivemos. E a sua jornada começa com um vazio e termina com um sentido profundo. Que vazio é esse? Vazio existencial. Quando não se tem um propósito de vida, o ser humano mergulha num vazio, que pode levar até a prática do suicídio. Então, Tolstói foi do prazer ao desespero, do sucesso à beira do abismo. Foi admirado e é até hoje, no mundo inteiro. As suas principais obras são Guerra e Paz e Ana Karenina, que você encontra em filmes hoje. A indústria cinematográfica transformou em filme esses dois romances de Leon Tolstói. Eu vi o filme, não li nem Guerra e Paz e nem Ana Karenina. Em Ana Karenina, ele conta a história de uma suicida, certo? Tem o filme, viu? Tem no YouTube, e não sei se tem na Netflix ou no Prime, sei lá. Ele casou-se com uma moça da sociedade russa, de família aristocrata, chamada Sofia. E ele teve com ela 13 filhos. Imagina, 13. 5 morreram, sobraram 8. E teve um filho a extracorda. E ele carregou um peso da consciência por causa desse caso que ele teve na juventude. E ele vivia numa grande propriedade rural. Está aí a foto da propriedade rural dele, que ele herdou da família dele, certo?
chamada Yasnaya Poliana. E era uma propriedade muito grande. Deve ser até hoje, eu não sei o que virou com a Revolução Russa depois. Porque essa história foi antes da Revolução Russa. Era um homem realizado, um vencedor na vida. Era riquíssimo, famoso no mundo inteiro. E, para surpresa minha, que eu não sabia, Tolstói foi o inspirador de Gandhi na questão da resistência pacífica e na não violência. Foi ele que inspirou Gandhi, certo? Gandhi se inspirou, Mohandas Karamchand Gandhi, a grande alma, né? Se inspirou nessa não violência, nessa resistência pacífica e conseguiu libertar a Índia do jugo inglês, do domínio inglês. Aí está uma foto do conde, ele era conde, aristocrata, Leon Tolstói, e uma com a sua esposa, Sofia. Era o braço direito dele, a Sofia. Ela editava e ela datilografava, ela organizava as obras dele, né? Ela foi realmente o braço direito de Leon Tolstói. Vazio existencial. Quando ele completou 50 anos, ele foi tomado por uma estranha angústia. Sua vida não tinha mais sentido. Algo que ele não sabia explicar. Pensamentos sombrios povoavam-lhe a consciência. Em sua obra Confissão, admitiu até que pensou em morrer. Ele, que tudo possuía, fama, dinheiro, tudo isso era inútil diante da certeza da morte. Se tudo termina, por que começar? Conjecturava ele. Estava no auge da carreira, mas à beira do abismo emocional. Então ele decidiu olhar para aquele vazio interior e perguntar o que existe além dele. Aí começa a sua verdadeira jornada. Buscou respostas em todos os lugares, nas filosofias, nas ciências, nas religiões, e nada preenchia o seu vazio interior. Nesse momento, ele teve um insight muito poderoso ao refletir sobre uma parábola. E ele viu nessa parábola o seu próprio espelho. Ele se viu refletido ali. Que parábola era essa? Entre a fera do medo e o dragão da morte. A fera, para ele, era a existência. E o dragão era a morte. Então ele estava entre os desafios existenciais, diante de um profundo vazio existencial, pensando na morte. Então ele queria uma razão para viver. Ele encontrou, nós vamos ver que ele encontrou. Ele fez então o seu autoencontro, o seu autoenfrentamento, a sua conexão consigo mesmo. Decidiu enfrentar o abismo. Sem máscaras, não, mas antes disso, eu vou voltar. Eu esqueci de contar a história aqui, a parábola. Essa parábola era de um homem, a história de um homem que estava fugindo de uma fera e ele caiu dentro de um poço. Mas ao cair, ele viu
que tinha um galho lá atravessado. Eu tentei desenhar ali, mas ficou um homenzinho ali pendurado, né? Aí eu fui montando. Aí, vocês não iam, não, aí da minha montagem, né? Aí, esse homem se agarra naquele galho. Lá fora, a fera, a existência desafiadora. Lá embaixo o dragão, a morte. Se ele caísse lá no fundo, ele ia morrer. Ele se agarra naquele galho e de repente ele vê que pingava de umas folhinhas, umas gotas de mel. Ali tinha uma colmeia e o mel escorria. E ele saboreou daquele mel, distraiu-se, né? Por uns momentos, esquecendo o que ele estava passando ali, a aflição, a angústia, né? Que ele estava vivendo. Então é essa a parábola que ele se viu refletido nela. Aí ele decide, lembrando dessa parábola, ele decide fazer o seu autoenfrentamento, o seu autoencontro, a conexão consigo mesmo. Decidiu enfrentar o abismo, sem máscaras, sem distrações, com o mel, com as ilusões da vida, com as ilusões passageiras da vida. E ele foi procurar explicações mais racionais a respeito da existência. Mergulhou fundo em livros de ciência, filosofia e teorias sobre a existência humana. Queria uma resposta clara, lógica, para que tudo voltasse a ter sentido, porque ele havia perdido o sentido da vida. A ciência dizia que a vida é um processo biológico. Ele foi procurar em Darwin, na evolução darwiniana, materialista. Encontrou o que ele procurava, né? Então, na ciência, ele não encontrou o que procurava. A ciência dizia que nós somos matéria, evoluímos enquanto estamos aqui, morremos e tudo acabou. Mas ele não se conformou com isso. Foi procurar na filosofia, foi em Epicuro, foi ler Epicuro, também não gostou. Hedonismo, a busca do prazer. Falou, a vida não é isso, não é desfrutar de prazeres. A vida é algo mais. E ele saiu mais vazio do que ele entrou, buscando nessa ciência, nessa filosofia, o que ele não iria mesmo encontrar. Decepção com a ciência e com a filosofia. Decepcionado com a ciência, com a razão, com a filosofia, ele deixou de lado os seus livros. Voltou os olhos para o cotidiano ao seu redor. Passou a observar os camponeses, homens e mulheres simples, que trabalhavam em Yasnaya, Oriana, trabalhavam para ele. Acordavam cedo para trabalhar a terra, dormiam exaustos, mas em paz, com a consciência em paz. Gente que vivia com tão pouco, mas que sofriam muito, carregavam no coração algo que ele havia perdido há muito tempo, a fé. Ele não tinha fé, ele era descrente. Na religião ortodoxa russa, ele não encontrou também nada que lhe preenchesse aquele vazio. Muito pelo contrário, acabou sendo até excomungado pela igreja. Reflexões. Aí ele vai refletir. Com todo aquele prestígio que ele tinha, riqueza, cultura, fama, ele sentia-se um miserável por dentro. Aqueles que não tinham quase nada
pareciam carregar dentro de si um sentido silencioso. Encontraram o sentido de suas vidas. Uma esperança inexplicável, uma tranquilidade que não cabia nos livros que ele procurou. E ele se perguntava, como eles aguentam? Como não enlouquecem com a dor, com a morte por perto, com a miséria que os consome? Como seguem sorrindo, criando seus filhos, orando à mesa com humildade? E na hora das refeições, eles sentavam-se às mesas dos camponeses e oravam, e viviam com dignidade do seu trabalho. Fé. Ele descobriu que a resposta estava na fé. Só a razão não bastava. E nós sabemos que só a razão não basta. Não a fé cega, fanática, baseada em rituais, mas a fé viva, aquela que nasce e que está enraizada no nosso coração, como diz Kardec, que fé é sentimento inato. Numa certeza invisível de que há algo maior, além da dor, da morte, nesse mundo que é tão passageiro. E essa constatação foi um baque para Tolstói, pois até ali ele havia rejeitado qualquer forma de crença. O sentido da vida. Tolstói percebeu que o sentido da vida não estava na busca por sucesso, porque sucesso ele tinha, e não preencheu o seu vazio, mas sim na capacidade de confiar. Confiar em si, confiar no outro, e que sai em Deus. Essa virada não foi fácil para Tolstói. Foi o começo de um reencontro com algo que ele não sabia que precisava. A espiritualidade viva, que não se explica, mas se sente. Ele sentia falta dessa espiritualidade, desse algo mais. E ele estava diante de um contraste perturbador. Ele, justamente ele, um dos mais renomados intelectuais do mundo, e não via motivos para continuar vivendo. E ele, como intelectual da época, ele se comunicava com os maiores artistas e intelectuais que eram seus contemporâneos. Não sei se ele chegou a ler alguma obra de Kardec, porque ele foi contemporâneo de Kardec. E ele viajou pelos demais países da Europa, certo? Ele saiu da Rússia e viajou pelos demais países, mas eu não sei, não pesquisei, não sei se ele chegou a ter contato. Paz interior. E ele então, observando os camponeses, que eram humildes, né, com as suas vidas simples, repletas de dor, de perdas, de dificuldades, carregavam um brilho no olhar que ele não conseguia compreender. Era como se eles dissessem: eu sei porque eu estou aqui. Você não sabe, mas eu sei. Olha aí que maravilha, né? E ele que tinha tudo estava vazio, e os camponeses que tinham tão pouco estavam em paz. Então Tolstói começou a admitir algo que até então existia com todas as forças: razão e fé. A razão sozinha não basta, disse ele, pois a lógica explica as coisas, mas a fé sustenta a alma. Para ele foi um processo doloroso, um embate entre sua mente e o seu coração. Mesmo que a razão lhe diga que a fé é irracional, meu
meu coração me mostra que ela é essencial. Eu penso como ele. Não importa se a fé é cega. Melhor se ela for raciocinada, é lógico. Ninguém vai duvidar disso. E nem ele duvidar. Mas fé é fé. Deus não vai ver se ela está raciocinada, se ela é cega. Deus vai atender aquele que tem fé. Então a fé, que para ele parecia uma muleta emocional para os fracos, surgia diante dele como a única capaz de responder o que nenhuma teoria conseguia explicar. E ele começou a enxergar a fé, não como fuga da realidade, mas como o único caminho possível para encarar a realidade sem enlouquecer. Porque a vida oferece desafios, né, gente? A gente sabe que não são fáceis, né, de serem ultrapassados. Então, neste ponto, Tolstói começou a se abrir para a fé e para o amor. A fé baseada no perdão, no amor e na compaixão. Entendeu que o que sustenta a vida é a confiança em algo maior do que a própria dor. Então, diante da dor, nós temos que confiar. Isso passa. Essa dor é passageira. Um mundo novo no plano espiritual se descortinará à nossa frente depois da morte. Então, algo que ultrapassa, que o reconecta e que o redime. A partir daí, Tolstói realiza uma transformação radical de dentro para fora. Quando a alma se reencontra com o sentido, o resto começa a mudar junto. Reconheceu que a razão, por mais brilhante que fosse, não dava conta de responder às perguntas mais profundas da alma. O próprio Kant, que foi o filósofo que mais estudou sobre a razão, chegou a admitir que a razão por si só tem limites, né? E o limite dela termina onde começa a fé. E Kardec também faz essa proposta, essa reconciliação entre a fé e a razão, né? A fé como filha, que tem como mãe, né, a razão, e tem como pai o sentimento, metaforicamente falando. Então, ele viu que essa fé não vinha da religião institucionalizada, mas da simplicidade, da humildade e da observação silenciosa da vida real. Mudou radicalmente a forma como vivia. Passou a se vestir como os camponeses. Tirou aquelas roupas, né, de nobre, toda empolada, e foi se vestir como os seus trabalhadores. Simplificou muito sua rotina. Para ele, a fé deveria se tornar a ação do bem. Começou uma transformação radical. Reencontrou o sentido da vida. Renúncia e desafio. Adotou uma vida simples. Começou a doar seus bens para os camponeses. Falar de igualdade. Defender os humildes. Mas isso mexeu com sua esposa, com os filhos e com os amigos. Porque eles não aceitaram. Ele doar tudo aquilo que ele tinha, né? Até ele abriu mão até dos direitos autorais das obras dele. Sofia não entendia. Havia se casado com um gênio da literatura, com um homem respeitado e admirado,
até dos direitos autorais de suas obras, que ela ajudou ele a publicar. Renúncia e desafio. Já foi esse, né? Isso. Vamos lá. Religião. Procurou acolhimento na religião. Sentiu um abismo entre a política da Igreja Ortodoxa Russa e a verdadeira fé. É lógico, a Igreja sempre imiscuída com a política, né? A Igreja havia se distanciado dos ensinos do Cristo. Tolstói não queria regras, queria sentido, queria verdade. Não queria intermediários entre ele e Deus. Queria falar diretamente com Deus, com seu Deus interno. Começou a estudar os evangelhos por conta própria. E o que mais tocou o seu coração foi o Sermão da Montanha, com as bem-aventuranças. Por isso é que Gandhi fala aquela célebre frase, que eu nem vou repetir aqui, né? Porque já está todo mundo cansado de saber o que Gandhi falou sobre o Sermão da Montanha. Família e amigos. Isso mexeu com a família e com os amigos também. Se afastaram todos dele. As brigas aumentaram. O amor do casal se perdeu em meias visões de mundo desencontradas. Mas ele encontrou a paz interior. Dizia que a verdadeira vida está na compaixão, na simplicidade, no amor ao próximo. E pensava de que adianta ser grande aos olhos do mundo e pequeno, miserável, diante de si mesmo. Tolstói, a literatura e a educação. Tolstói acreditava que a literatura deveria ter um propósito moral e também educativo. Explorou temas como o sentido da vida, a moralidade, a natureza humana, tudo isso ele explorou nas suas obras, nos seus livros. Agora não escrevia para o mundo, mas para a alma. Criou uma escola em Yazdaia Poliana para os filhos dos camponeses, com uma metodologia completamente inovadora, sem castigos corporais. Naquela época usava, né? Palmatório, castigo, joelhar em cima do milho, né? E ele aboliu tudo isso, mas ele sofreu tanta pressão por parte da igreja e da própria educação, que ele teve que fechar a escola. Fechou a escola. Mas ele achava que todos deviam ter conhecimento. Todos. Não só os nobres, os ricos, os poderosos, mas os pobres também. A religião e a política, já falei, né? Não, religião e política. Agora não escrevia para o mundo, mas para a alma. Tentou se aproximar da religião para encontrar acolhimento e orientação, mas encontrou um abismo entre sua fé verdadeira e a fé institucionalizada da Igreja Ortodoxa Russa. O que ele via não era a espiritualidade, era política. A Igreja havia se afastado dos ensinos do Cristo, transformando o amor em ritual, a compaixão em dogma, a fé em uma série de obrigações vazias. A Igreja Ortodoxa Russa, para quem não sabe, ela diverge um pouco da Igreja Católica Apostólica Romana. Ela não tem como líder o Papa. E tem outras diferenças também, nós não vamos abordar agora. Espiritualidade. Tolstói resgatou sua espiritualidade, trouxe-a para o seu coração, transformou sua fé em caminho vivo, realizou um encontro real com o divino, que estava dentro dele. Simples, silencioso,
absoluto. Abandonou os aplausos do mundo, os luxos da aristocracia, os privilégios da fama. Sua vida agora se baseava em valores espirituais, mas sua esposa não conseguiu acompanhar a sua mudança espiritual. Escolha. Em 1910, aos 82 anos, já doente, debilitado, tomou uma decisão extrema. Fugiu de casa na companhia de sua filha e de seu médico. Poucos dias depois, na viagem, parando em uma estação ferroviária, está aí a foto da estação de Astapovo, que fica a oeste da Rússia, na parte oeste, né? E ali ele partiu serenamente. Gente, o momento da morte dele é lindo. Ele escreveu uma carta que depois foi encontrada no meio de um livro do chefe da estação de Astapovo, onde ele morreu. E nessa carta ele fala coisas lindas. Ele viu tudo do lado de lá, ali quando ele estava na agonia, né? Ele viu coisas maravilhosas do lado de lá e ele descreveu tudo que ele via. E na obra dele, Confissão, também, e a família nem publicou essa carta na época, só depois que ele morreu foi publicado. Tão lindo que era. Ele viu até a reencarnação, o retorno, né? O retorno daqui para lá e o retorno de lá para cá. Mas foi uma escolha que ele fez. Ele não suportou as brigas, aquela carga emocional, aquela carga de sentimentos entre ele e a esposa com a qual ele conviveu durante tantos anos. Eles não aceitaram e ele foi embora. Tomou essa triste decisão, né? Que deve ter pesado também na consciência dele. Então ele diz, né? Viver com sentido é mais precioso do que viver com status. Descobriu que é importante servir no bem do outro, e é para isso que nós nascemos. A nossa missão aqui na Terra, não adianta nós ficarmos procurando, qual que é a minha missão? E morrer sem encontrar. A nossa missão é servir no bem onde estivermos, onde houver oportunidade de servir no bem. Isso é transcender. Isso é superar as coisas do ego, vamos dizer assim, né? E o sentido da vida é, portanto, uma forma de amar. Interconexão de tudo. Olha o que ele disse lá no leito de morte. Eles estavam achando que ele estava delirando, né? Ele disse assim: estamos interconectados até pela respiração. Eu senti como meu último suspiro não desaparece, mas se torna parte de outro. Tudo continua, até mesmo a exalação não é o fim, é uma transmissão. Assim sussurrava Tolstói antes de partir, retornando à casa do pai. E a filha dele foi anotando tudo que ele estava falando. Ele via pontes maravilhosas, ligando o lado de cá, a terra e o céu, entre aspas, né? Conexão. Sua vida foi um exemplo de conexão com Deus, consigo mesmo e com o próximo. E é para isso que nós estamos aqui, para nos conectarmos com a nossa essência divina, com o nosso Deus imanente e com o Deus transcendente que está fora de nós, o que está dentro de nós, imanente, e o que nos transcende, que está fora de nós, que nos criou.
transcendência. Diante do exposto, podemos afirmar que inteligência espiritual é uma forma de transcendência, uma forma de nos conectarmos com algo maior do que nós. É também desenvolver uma relação mais profunda com a nossa fé, buscando significado e propósito de vida, através da ação e da prática dos princípios espirituais, que são as virtudes. Então, nós estamos aqui para transformar vícios em virtudes, para darmos um significado novo em nossas vidas, para nos ressignificarmos, como diz a psicologia de hoje. Vulnerabilidades. Vemos que esses grandes e célebres personagens que marcaram a história tiveram seus espinhos na carne, suas vulnerabilidades, seus espinhos da insatisfação. Saulo perseguiu os cristãos, matou Estevão e dizia: eu tenho um espinho na carne. Pedro negou Jesus, era um espinho de Pedro. Judas o traiu, que espinho. Tomé vacilou em sua fé, outro espinho. Santo Agostinho foi devasso, tinha um filho com um amante, não se casou, para a tristeza de Santa Mônica. De tanto Santa Mônica orar e pedir, ele acabou se transformando, fazendo a sua transformação ainda em vida aqui na Terra. Einstein era depressivo, ajudou no projeto que preparou a bomba atômica. Ele devia ter um peso na consciência, um espinho gravado na carne. Tolstói entrou em depressão, abandonou sua família, iludiu uma jovem. Quando ele era jovem também, ele iludiu essa moça. Essa moça se apaixonou por ele e ele sentia-se atraído por ela. E numa noite só de relacionamento entre eles, ela se engravidou. E ele vai embora, não volta mais. Volta 12 anos depois e vai participar de um júri. E ele era um dos jurados. E para surpresa dele, quem estava lá como rei? A moça que ele havia iludido no passado. Então vocês percebem o peso da consciência que ele tinha. Ela engravidou, teve um filho, não conseguiu criar esse filho, levou esse filho para o orfanato. Lá no orfanato, essa criança morre. E ela, antes disso, teve que ir para um prostíbulo, porque ela não tinha como sustentar a criança. Né? E ali tem toda uma história bonita. Ele conta no seu livro Ressurreição, que é também um espelho da vida dele. Né? Então, embora todos eles estivessem num processo de desapego das preocupações mundanas, vinculadas ao ego, né? Eles ainda tinham esses espinhos na carne. Vejam bem, Tolstói doou tudo que tinha. Será que é isso que Jesus quer de nós? Quando ele disse assim para um moço rico: doa tudo que tens e segue-me. Será? Será que nós devemos doar tudo e nos transformarmos também em mendigos sociais? Não. Lógico que não. Nós temos que ter uma reserva, né? Umas provisões para a nossa subsistência. O problema, diz Kardec, é que nós nos preocupamos com o supérfluo. Nós não nos contentamos com o necessário. Nós queremos também o supérfluo. E aí, pelos excessos, que nós acabamos nos perdendo. Transformação moral. Essa questão da transformação moral, o Espiritismo já nos trouxe há 2 séculos.
Kardec questionou os espíritos superiores sobre o objetivo principal do homem na Terra. E os espíritos responderam: transformação moral, vencer as más inclinações, praticar virtudes como o perdão, a resiliência, a compaixão, a gratidão e o amor. Limites do conhecimento. Não vos ensoberbeis do que sabeis, porquanto o saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Nenhum direito tendes de envaidecer-vos. Deus quer que a utilizeis para o bem de todos. Está lá na missão do homem inteligente na Terra. Então, olha aí, para que nós temos que usar as nossas inteligências em suas múltiplas faces. O homem mais inteligente da história, o mestre do amor. O mestre do amor. Jesus possuía todos os tipos de inteligência, no nível de consciente mais elevado que se possa imaginar, que é o de um espírito puro. Jesus atingiu a condição de espírito puro. Possuía todas as características de uma espiritualidade elevada. Tudo resumido na regra de ouro: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Amai também os vossos inimigos. Eu sou. Jesus, quando meditava, orava e até chorou no Jardim das Oliveiras, dizendo: Pai, afasta de mim esse cálice. Estava praticando ao máximo a sua inteligência espiritual. São as amarras do ego que nos impedem de crescer espiritualmente. Jesus contemplava o belo. Isso faz parte de quem tem inteligência espiritual, contemplar o belo. Será que nós estamos contemplando o belo? Um céu maravilhoso de outono, as flores da primavera, o canto dos pássaros, ou será que nós estamos contemplando tudo isso pelas telinhas? Jesus contemplava o belo. Olhai os rios do campo, olhai as aves dos céus. Eu sou o pão da vida, a porta das ovelhas, a luz do mundo, o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o bom pastor, a ressurreição e a vida, a videira verdadeira. Nós somos, eu e o Pai somos um só. Quizá possamos um dia, não sei daqui a quantos bilhões, trilhões, sextilhões de anos, né? Nós vamos poder dizer como Jesus: eu e o Pai somos um só. Uma boa noite a todos. Muito obrigada pela presença de vocês, pela atenção, pelo carinho.